Namastê. Eu sou a Natália Morgana. Eu sou o Lucas. E esse é o nosso podcast Yoga com Café, onde você aprende e se aprofunda no yoga, na teoria, na filosofia, enquanto saboreia a sua xícara de café. Isso mesmo, no episódio passado nós falamos sobre Pratyahara, o quinto passo do sistema de Patanjali, e hoje vamos falar sobre os 3 últimos passos desse sistema, certo? Isso. Esses 3 últimos passos é denominado Samyama. Samyama significa ir junto e engloba então esses 3 últimos passos que são Dharana, Dhyana e Samadhi. Dharana é a concentração, Dhyana, meditação e Samadhi, que é o objetivo final do yoga, né? A autorrealização, a comunhão com Deus, né? A gente fala tanto que yoga é união, né? Mas união do que com o que, né? Então é a união da nossa essência com o absoluto, né? A união, a comunhão de nós com Deus ou com aquela força maior, né? Samyama significa ir junto, e ir junto nesse sentido de que a gente tem que transcender o passo anterior para a gente conseguir ir para o próximo passo de Patanjali, né? Então, um depende do outro e a gente não consegue praticar o próximo sem antes entender e transcender o anterior, o passo anterior. Certo. Em Samyama, esse ir junto tem um significado ainda mais profundo, que significa que quanto mais tempo eu demoro em um passo, aí acontece naturalmente o passo seguinte. Por isso, ir junto. Quanto mais você permanece ali num passo dharana, por exemplo, que é a concentração, automaticamente meditação acontece. Quanto mais tempo você permanece em meditação, automaticamente acontece o samadhi. É importante, né, salientar, igual a gente está salientando também em todos os outros episódios, que nenhum passo é mais ou menos importante do que o outro, né? Então, assim, no dia a dia, né, na atualidade, na modernidade, a gente vê que as pessoas, os professores e principalmente os alunos, eles dão muita ênfase, muita importância nos asanas, né, que são as posturas de yoga. E é bom lembrar que yoga não é só isso, né? Então é como a gente pegar uma cadeira ou um banco, né, igual esse banco que a gente está sentado. O que faz da cadeira uma cadeira? O que faz do banco um banco? As 4 pernas, né? E a mesma coisa o yoga. O que faz do yoga yoga? As 8 partes, né? Então, se a gente dá ênfase só no asana, ele deixa de ser yoga. Ele vai passar a ser uma ginástica, um exercício físico, coisa que yoga não é, né? Ou não é só isso, né? E o Samyama é a mesma coisa, né? Não significa que seja melhor ou mais importante do que os passos anteriores, né? Muito pelo contrário, né? Pra gente chegar aqui e praticar esse Samyama, né? Esses 3 últimos passos, a gente precisa necessariamente ter passado pelos primeiros passos. A gente então começa aí, né, pelos yamas e niyamas, trabalhando a parte externa, né? Como a gente lida com o mundo e conosco mesmo, né? A gente trabalha então aí o nosso corpo através dos asanas, a gente trabalha a respiração através do pranayama, e a gente já viu que o pranayama tem uma ligação com a mente, né? Então é importantíssimo trabalhar a respiração. E a gente trabalha também o controle dos nossos sentidos, né? Que é pratyahara, que precede o samyama. Né? Então, pratyahara que precede os samyamas. Então agora vamos explicar um pouquinho mais sobre o que é de fato, né? Dharana, Dhyana e Samadhi, né? Dharana, então, é concentração, é quando a gente consegue focar a nossa atenção em um único ponto ou em um único objeto, né? Pode ser, inclusive, a nossa própria respiração, focar a atenção só na respiração. Só que essa concentração, ela é intermitente, ou seja, ela é interrompida algumas vezes. Então, às vezes eu sento, a gente fala muito meditar, né? Eu sento para meditar, mas o conceito que a gente dá para meditação hoje está um pouco equivocado dentro da denominação do yoga, né? Mas enfim, eu sento para meditar, começo ali com dharana então, né? Concentrar só na minha respiração. Mas vem um pensamento, vem outro, e eu volto a atenção para a respiração. Daqui a pouco vem mais um pensamento, vem outro, e eu volto a atenção para a minha respiração. Isso é dharana. A atenção, ela vai e volta, e daqui a pouco a gente pode fazer uma experiência para ilustrar melhor o que é isso, né, de Dharana, Dhyana e Samadhi. Eu trouxe aqui um pote de mel para a gente fazer essa experiência daqui a pouco. Então, em Dharana, a concentração ela ainda é interrompida,
os pensamentos ainda afloram e requer um esforço muito grande da nossa parte para permanecer concentrado. Dhyana, então, é de fato a meditação. Dhyana é esse foco contínuo, é quando a gente não tem mais interrupção na concentração, né? Quando a concentração se alonga. Por isso que eu falei, né? O samyama é ir junto, né? É ir mais longe, digamos assim, né? Então, Ir além. Ir além, exatamente, né? Então, quando eu estou em dharana, sem nenhuma interrupção, automaticamente eu entro em dhyana, que é a meditação, é o foco contínuo. Só para deixar bem claro, dharana é o 6º passo, dhyana então é o 7º passo. Isso. A gente sai de um foco intermitente e passa para um foco contínuo, sistemático. Isso. E então, quando eu fico nesse foco contínuo, eu chego então em samadhi. E é super complexo falar de samadhi, porque falar de samadhi é tentar explicar e entender algo com o intelecto, sendo que samadhi vai muito além do intelecto. A nossa identificação com a mente é tão forte e por isso é tão difícil entender samadhi, porque é difícil entender um estado da mente onde a mente não está presente, né? Onde os sentidos já foram absorvidos, né? Lá no Pratyahara. A nossa concentração ela está muito focada, sem interrupção nenhuma, né? Então, samadhi, de um jeito fácil de explicar, né? Mas que não se limita a isso, seria uma hiperconsciência. Né? Não é simplesmente você se retirar totalmente dali, mas é você ter uma clareza mental muito grande. Então, é como se a gente fosse uma gotinha do oceano no meio do oceano. Né? Quando você atinge samadhi, você entende que você é o todo, você tem uma consciência muito, muito ampla, né? Digamos assim. Totalmente fora do consciente, apesar de ser uma consciência... Uma hiperconsciência, mas diferente da consciência que nós conhecemos... Diferente da consciência que a gente vivemos conhece. E vivenciamos. Exatamente, porque ela é totalmente desidentificada da personalidade, do ego. Então, realmente é muito difícil para as pessoas entenderem isso, né? Porque à medida que a gente vai vivendo, né, a gente vai passando por algumas marcas, né, que no yoga a gente chama de samskara, né, que são essas marcas ou cicatrizes nas nossas almas que moldam, né, na verdade, a nossa personalidade, o nosso ego, né, e quando a gente atinge samadhi, a gente está livre de tudo isso. Né? Você desapega do seu eu ali. Você se desapega do seu eu. Da sua identidade. Exatamente. Então, por isso é tão difícil meditar e muito mais difícil chegar ao samadhi. Porque até a nossa própria mente entender que isso está acontecendo, ela acha que é como se você fosse desligar a mente. Então, a mente ela vai te puxar a todo momento. E principalmente, eu até gosto de falar isso quando eu dou aulas de meditação, né? Que no momento que você está entrando no estado meditativo, é a hora que a mente vai mais tentar te distrair, porque ela não sabe o que está acontecendo, ela está se desligando totalmente daquilo que ela conhece. Então ela não quer deixar isso acontecer, ela não quer deixar você desligar ela, mas não acontece isso, né? A mente não é desligada, mas é desidentificada, digamos assim. É algo bastante complexo de se explicar mesmo, é meio que explicar o inexplicável muitas vezes, né? Exatamente. Outra forma muito interessante da gente explicar meditação, não necessariamente o samadhi, mas a meditação é quando você vê a sua imagem na superfície de um lago, tá? Porque yoga e a meditação, né, em si, o que ela faz, né? Igual o próprio Patanjali fala, né? Yoga Chitta Vritti Nirodha, que significa yoga é a cessação das flutuações da mente, né? Yoga é a cessação dos turbilhões de pensamentos da mente. Então, quando você olha o seu reflexo na superfície de um lago, você pode ver, às vezes, assim, a sua imagem toda tremida, meio borrada, porque tem aqueles ventos, né? Que pode ser como os vrits, né? Que deixa ali a imagem... São as ondas. São as ondas, Deixa a sua imagem borrada, né? O vento faz essas ondinhas que deixa a sua mente a sua imagem borrada. E a meditação é você parar com esses vrits, parar com esse vento e automaticamente parar com essas ondas, né, essas turbulências. Então você consegue ver nitidamente a sua imagem refletida. Por isso é tão importante todo esse processo do yoga, né,
Por isso é tão importante a meditação também, para você entrar em contato com a sua verdadeira essência. E só depois que a gente entra em contato com a nossa verdadeira essência é que a gente consegue aí passar para o Samadhi, que é essa união, essa comunhão com o absoluto, né? Não tem como a gente ir para o Samadhi direto, né? É como tentar subir ir de um ponto a outro de uma escada sem passar pelos degraus, né? Não tem como fazer isso, né? Dentro dessa metáfora que eu tô falando, da nossa imagem refletida na superfície de um lago, o Samadhi, para você ver o tanto que é complexo entender o Samadhi seria a luz que permite que o meu reflexo esteja lá. Porque se você estiver num lugar todo escuro, mesmo que a mente, ou no caso o lago, não tenha nenhuma onda ou nenhuma ondulação, você não vai conseguir ver, certo? Certo. Porque precisa de uma certa claridade para que você consiga ver. Então, o Samadhi seria essa luz. Então, sem o Samadhi não teria esse sentido, entende? Entendo. Ou não, né? Ou não entendo, né? Porque é realmente muito difícil de entender, de conceber isso. Eu tô pensando em alguma outra forma fácil da gente falar, mas não existe uma explicação fácil Não. e... É como eu falei, transcende aí todo o nosso entendimento, Transcende né? o entendimento. De mente. Exato. É como se a gente descobrisse, eu acho que talvez a gente chama hoje aqui de mundo real, talvez não seja isso, né? A gente vai de verdade para a realidade. Isso, o que a gente vive hoje, na verdade, é Maya, né? É Maya. É Maya, é uma ilusão, né? Os nossos pensamentos são ilusões, os nossos sentimentos são ilusões, nossa casa, nosso carro, nosso emprego, nossa família, nossos vínculos, tudo isso é ilusão. E por que eu falo que é ilusão? Ilusão, dentro do mundo do yoga, é tudo aquilo que não é permanente. Então, tudo aquilo que pode ser destruído é ilusão. Então, o que sobra? Nossa essência. Deus, energia, que não é destruída, que está sempre ali, presente, imutável. Isso é a realidade. E a nossa busca dentro do yoga é atingir esse estado, onde a gente tem essa hiperconsciência e entende o que é a realidade de verdade. Legal. Acho que é o mais próximo que a gente consegue chegar da explicação, né? Exatamente. Em palavras. Exatamente. Tem até um professor que fala que, ao tentar descrever, né, o Samadhi, as palavras podem se tornar obstáculos, né, para definir o que é indescritível, né? E é querer, mais uma vez, delimitar aquilo que é infinito. E é isso, não tem como, realmente, não tem como a gente dar mais explicações, né? É muito difícil explicar. É muito difícil explicar porque é uma experiência muito única também, né? O que eu já falo, inclusive, da meditação, né? A meditação também, as experiências que a gente tem na meditação também são muito únicas, individuais. E no Samadhi, principalmente. Então, pense, é a mesma coisa você querer descrever o gosto de uma maçã para um alienígena. Sabe? Você não pode falar para ele assim, ai, parece com uma pera. Ele também não sabe o que é uma pera, entendeu? Não adianta, sabe? Não adianta você descrever o desconhecido para algo o desconhecido, é descrever o desconhecido. Então, quando você não tem uma imagem, você não tem uma relação para se fazer com aquilo, se torna muito difícil o entendimento, né, pro outro. Não é que é desconhecido, né, mas é uma coisa que foge aí de todas as descrições, foge do intelecto, né, é uma coisa que está muito além da nossa inteligência. Exato, foge do senso comum. Do senso comum, exatamente. Então, pra gente encerrar, eu trouxe aqui um pote de mel, onde a gente vai fazer uma experiência que fica super fácil, né, da gente ilustrar aí o que é Dharana, Dhyana e Samadhi, né. Para quem não tá vendo a gente no YouTube, só tá ouvindo no podcast, eu vou tentar descrever, tá? Então, Dharana é quando a gente pega um pouquinho de mel, e aí esse fio de mel caindo, ó. E tá com uma espátula, então, você colocou ele no mel. Isso. E agora tá escorrendo o mel pela espátula. Tá escorrendo o mel, pingando o mel, mas ó, esse pingar, né, ele é às vezes interrompido. Ele pinga, para, começa a escorrer de novo, pingando e para. Isso aqui seria Dharana, né, essa concentração interrompida.
Certo, então o nosso pensamento é o fiozinho de mel ali. Conforme ele está Isso. parando, é quando vem e interrompe. A nossa concentração é o fiozinho de mel. É a concentração, Quando certo. o pensamento vem, é quando interrompe esse interrompido. fluxo de mel. E agora, o dhyana, que é a meditação, é quando esse fluxo é contínuo, não para, né? A gente está pingando aqui o mel, esse fiozinho de mel não tem interrupção. Certo, então molhou a espátula bastante, veio bastante mel, para quem está ouvindo a gente, então é o fluxo contínuo do mel. É quando o nosso pensamento estabiliza, certo? Isso, E exatamente. não vem nada extra, né? Nada interrompe Nada esse interrompe. fluxo, né, de concentração, nada interrompe esse fluxo de mel. E aí agora vem o samadhi, então, né? O que seria o samadhi? O samadhi é quando você se torna o próprio objeto de concentração, né? Quando você mergulha no mel, ou melhor dizendo, é como quando você come o mel. Ou seja, você... Agora, o próprio mel sou eu, ou eu sou o mel, não tem como mais a gente ter essa separação. Distinção. Você e o pensamento se tornou uma coisa única. Exatamente. Louco, hein, pessoal? Então essa é a nossa experiência aí para ilustrar Dharana, Dhyana e Samadhi. Eu acho que ficou um pouco mais claro, assim, mas mesmo assim bastante complexo, né? O objetivo de todo yoga é atingir Samadhi. De todos os estilos de yoga. Então você faz Hatha Yoga, você faz Karma Yoga, Bhakti Yoga. Todos os yogas devem te levar para o Samadhi. Todos os yogas devem te levar para Samadhi. Em toda prática de yoga, então, tem que ter esses 8 passos, né? Numa aula de yoga a gente pratica os asanas, o seu professor, sua professora tem que te passar as técnicas de respiração, que são os pranayamas. Você tem que treinar em algum momento a abstração dos sentidos, que é o pratyahara, concentração, dharana e dhyana, para que então você atinja samadhi, né? Então todo professor de yoga, ele tem que te conduzir ao samadhi, porque samadhi é o objetivo final do yoga. Então de repente você pratica acro yoga. Será que em algum momento do acro yoga você está indo para o samadhi? Não sei, eu não pratico o acro yoga mais. Na época que eu praticava, eu nunca meditei numa aula de acro yoga. Então, assim, né, se questione, é errado praticar? Não, mas assim, saiba o que você está praticando e por que você está praticando, qual é a finalidade daquilo que você pratica. E além da sua aula, né, também, porque a aula de yoga geralmente dura aí o quê? 1 hora, 1 hora e meia, né, 2 horas de aula de yoga, mas o que você faz no resto dos seus dias? O que você faz no resto do seu dia, né? Se uma aula de yoga é 1 hora de prática, né, o que você faz nas outras 23 horas? Né? Você tem que estar praticando yoga também em todo o seu dia, né? E aí você pratica, então, os yamas e niyamas, né? Então, assim, treinar, né, para ser uma pessoa boa, né? Essa relação sua com o mundo externo, com as pessoas, com o ambiente onde você está e a relação sua com você mesmo, né? Então, yoga é algo que deve ser praticado todo dia, às 24 horas do seu dia. Né? Então, se questione os seus professores, saiba o que você está praticando, entenda que mesmo a prática de asanas tem apenas um objetivo, que é te levar para o próximo passo, que é pranayama, e então para o próximo passo, que é pratyahara, e para os próximos passos aí, que é o samyama, e então samadhi. Samadhi é o objetivo final. Realização final de um yogi, de todo praticante de yoga. Exatamente. Muito bem. Muito obrigado. Então, pessoal, fechamos aqui o sistema de Patanjali, os 8 passos. Espero muito que vocês tenham gostado. E até o próximo episódio, então. Certo? Namastê. Namastê, gente. Obrigado. Tchau, tchau.